Amém. Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe. Eu peço que você que está conectando agora aqui nessa mensagem, você coloque o seu nome, a cidade de onde você está falando e o seu pedido de oração. Eu vou orar por você, orar pela sua família. Nós estamos transmitindo para o YouTube, o Instagram e também o Facebook. Amém? Deus tem uma palavra para o seu coração que pode transformar a sua vida. Então acompanhe essa mensagem até o final. Deus vai falar contigo no nome de Jesus. Eu quero primeiramente agradecer a todas as pessoas que ouvem todos os dias e compartilham Minuto com Deus nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, Facebook, Instagram. Nós, para a glória de Deus, alcançamos a marca de 2 milhões de inscritos lá no YouTube e estamos avançando também no Instagram. O Instagram já está com 139 mil pessoas inscritas. Então, se você ainda não segue no Instagram, corre lá e segue Minuto com Deus 1, tá? No YouTube, Minuto com Deus. E no Facebook também, né? Nós temos a nossa página lá no Facebook, você pode seguir também. Coloque aí o seu pedido de oração. Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos. O nosso Deus é um Deus de milagres. Deus pode operar a cura, a transformação, a restauração de uma maneira que você não imagina. Então, quando você escreve aí o seu pedido de oração nos comentários, isso é um ato de fé. E certamente Deus tem visto a sua luta, Deus tem visto tudo aquilo que te aflige e Ele tem poder para fazer grandes coisas. Basta você crer no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando. Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com você que é algo que Deus falou ao meu coração. E estudando um texto dos evangelhos, Evangelho de Mateus, no capítulo 15, Deus ministrou muito ao meu coração sobre a importância do reconhecimento. O tema da mensagem é reconhecimento. E eu usei o texto de Mateus capítulo 15, mas eu também me inspirei em uma mensagem que foi escrita por um discípulo, um amigo, que é o João Araújo. O João, nesse tempo de pandemia, houve um momento em que ele consagrou a Deus um jejum de 21 dias. De 21 dias. E a cada um desses 21 dias ele escreveu uma mensagem, depois ele me enviou essas mensagens. E aos poucos eu estou lendo e refletindo naquilo que Deus ministrou ao coração dele. E hoje, como eu ia usar o texto de Mateus 15, eu inseri os escritos do João Araújo. Eu vou deixar a rede social dele aqui, depois você segue ele no Instagram também. E é um texto que fala sobre reconhecimento, a importância de nós olharmos para nós mesmos e nos reconhecermos. Amém? Abra sua Bíblia, então, em Mateus capítulo 5, do verso 21 ao verso 28. Mateus capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Diz assim a palavra do Senhor.
Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. O reconhecimento é uma atitude que requer de nós abrirmos mão do nosso orgulho, descermos do pedestal em que nós mesmos nos colocamos e nos submetermos ao senhorio de Deus. Essa atitude de reconhecimento é essencial para que as nossas orações sejam ouvidas e, segundo a vontade do Senhor, atendidas por Ele. Infelizmente, a maioria das pessoas prefere se manter numa posição de resistência, querendo demonstrar o quanto elas são fortes, mesmo que estejam precisando de algo. É interessante que a palavra de Deus diz assim, através do apóstolo Paulo: quando nós estamos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, mas nós queremos continuar insistindo na utopia que nós somos fortes, que está tudo sob controle. Esse tipo de atitude de manter essa resistência pode ser a resposta ou o reflexo de uma alma que está ferida. Pode ser fruto de um coração que foi cauterizado pelas experiências traumáticas da vida. Por isso, nós não podemos, de forma alguma, julgar o comportamento das pessoas. Cada um de nós é fruto daquilo que nós vivemos durante a nossa existência, sejam as coisas boas ou as coisas ruins. As experiências que nós tivemos ao longo da vida, elas elas contribuíram com a formação do nosso caráter, da nossa personalidade, e elas é que têm determinado as nossas atitudes. Quantas pessoas, irmãos, tiveram que sofrer caladas na sua infância? O lugar de acolhimento que elas tinham, ou que deveriam ter, que é a família, que é o seio da família, se tornou para muitos o lugar da discórdia, o lugar da confusão, da falta de diálogo, o lugar onde predominava a violência, muitas vezes a ignorância, os vícios, e tudo isso fez com que elas se tornassem o que elas são hoje. E por não querer expor essa realidade, muitas pessoas se escondem atrás de uma mentira, tentando preservar uma aparência que demonstre para os outros que tudo está bem. Só que isso tem um preço. Se externamente
nós conseguimos manter uma fachada para as pessoas, internamente nós sofremos com a nossa dor, com os nossos traumas, com a nossa ansiedade, nós acabamos adoecendo nas nossas emoções e tudo isso um dia vem à tona, causando estragos na nossa vida e na vida daqueles que vivem conosco. Até que ponto uma simples imagem precisa ser mantida? Nós temos que pensar nisso. Às vezes, essa atitude de apenas querer manter a aparência sem reconhecer que está sofrendo, que está precisando de ajuda, isso pode estar nos custando um preço muito alto. Nós pagamos caro, com perdas, nós pagamos com um retrocesso nas nossas relações familiares, nas nossas relações profissionais. Muitos que estão assistindo essa mensagem podem estar sendo destruídos por dentro. E tudo isso porque nós não queremos expor a nossa dor. Mas hoje o Espírito Santo está falando aí com você. Você precisa reconhecer as suas limitações, reconhecer as suas fraquezas, ir em busca de ajuda, ir em busca de talvez um tratamento, ir em busca de uma palavra, de um aconselhamento. E aí o meu amigo João, que é um historiador, ele ilustra isso que ele quis dizer aqui no texto com uma figura de linguagem muito interessante. Diz ele assim, olha, durante a Segunda Guerra Mundial, o Império Japonês usou a força da sua cultura milenar para forçar jovens pilotos a lançarem as suas aeronaves contra os porta-aviões dos Estados Unidos, num ato suicida. Esse esquadrão aéreo ficou conhecido como kamikaze. E aí ele diz, às vezes nós também agimos assim. Nos lançamos com toda a força em uma guerra que na verdade já está perdida, apenas para sustentar a nossa honra, sendo que na verdade as nossas atitudes podem estar decretando a nossa morte. Fecha aspas. Morte dos nossos relacionamentos, a morte espiritual, a morte dos nossos sonhos. Por isso, o melhor que nós temos que fazer é reconhecer quem nós somos. E nós só vamos ter condições de fazermos isso se olharmos para Deus. A palavra diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aliás, nessa semana eu li uma frase que me chamou muito a atenção, que dizia assim: todas as pessoas, todas, sem exceção, foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E se você não consegue enxergar isso nas pessoas, talvez o problema seja você. Essa frase foi escrita pelo pastor Leonardo Gonçalves e me chamou a atenção. Eu não posso definir a minha autoimagem baseado naquilo que as pessoas pensam de mim. Eu também não posso fazer isso baseado nas experiências que eu tive ao longo da minha vida. Por quê? Porque muitas dessas experiências destruíram a minha personalidade. Eu não posso permitir que todo o sofrimento que eu experimentei determine o rumo da minha vida. Presta atenção, eu não estou diminuindo a sua dor, menosprezando a sua dor. Eu sei que ela é legítima,
Mas o que eu estou tentando dizer é que você não pode se agarrar somente em uma experiência traumática, constrangedora, ruim e permitir que isso determine o rumo da sua vida. O Espírito Santo trouxe você aqui para ouvir essa palavra, para ouvir essa mensagem e dizer que é possível experimentar um novo recomeço. Não deixe que as tragédias do passado destruam o seu futuro, destruam os seus sonhos. Nós precisamos olhar para nós mesmos e nos reconhecermos, mas sob a ótica de Deus, sobre o olhar de Deus. Não é o que o mundo diz ao seu respeito, não é o que a família pensa a seu respeito, não é mesmo nem o que você pensa a seu respeito, mas é o que Deus pensa sobre você. Olhar para mim mesmo, olhar para dentro de mim, mas sob a ótica de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Talvez, por um motivo ou outro, nós tenhamos perdido essa identidade, mas Deus pode nos fazer resgatá-la novamente. Então, não é o que as pessoas, a vida e nem eu mesmo digo ou penso a meu respeito, mas sim o que Deus diz a meu respeito. Irmãos, nós precisamos reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Amém? Em nome de Jesus. Para que tanto orgulho? Para que tanta soberba? Um dia tudo isso aqui vai passar. Um dia tudo isso vai deixar de existir. Os nossos títulos, os nossos cargos, nosso dinheiro, nosso carro novo, a casa que nós compramos, todas as coisas das quais nós hoje nos orgulhamos, tudo isso vai passar. Tem pessoas que se orgulham da sua beleza, da sua aparência, mas um dia o vigor da juventude vai embora também. Enquanto o ser humano não conseguir ter um olhar verdadeiro, um olhar real sobre si mesmo, ele vai continuar nessa posição de resistência. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você se renda totalmente a Ele, reconhecendo as suas limitações, reconhecendo o lugar da sua fragilidade, aonde você precisa ser ajudado. É necessário ter reconhecimento. É a palavra que eu quero que você guarde. Reconhecimento. Reconhecermos que somos pecadores, reconhecermos que não somos dignos das bênçãos de Deus, reconhecer que somos fracos, que somos inconstantes. Não adianta eu querer me mostrar espiritual demais nos cultos, nas reuniões, sendo que no fundo eu sei que eu sou uma pessoa inconstante. Quando eu adoto essa postura de resistência, é como se eu chegasse diante de um médico, sabendo que eu estou com vários sintomas de uma doença, mas se eu dissesse para o médico o seguinte: não, eu estou bem, eu não estou sentindo nada. Então, se o médico confiar no meu relato, a consulta acaba ali mesmo. Mas se ele for um bom profissional, ele vai te examinar, ele vai escutar os seus batimentos, ele vai aferir a sua pressão, vai te pedir exames e vai acabar constatando que você está mal, que você precisa de uma medicação, de um tratamento. Deus é dessa maneira, assim como um médico. Por isso que ele é chamado médico dos médicos, não é só por causa dos milagres, é porque ele sabe todo o nosso diagnóstico,
sem nem ao menos nos examinar. Deus não precisa de nada para saber como que a sua vida está, porque Ele é onisciente. Ele te conhece desde que você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Ele viu a sua infância, Ele sabe dos acontecimentos marcantes que determinaram hoje o seu comportamento. Ele sabe dos seus traumas, dos seus medos, dos seus anseios. Ele conhece os seus sonhos. Mas nós continuamos relutando em encarar a nossa realidade. Reconhecer é a melhor atitude. Reconhecer é aquele momento doloroso que nós temos que enfrentar, que é necessário para que a nossa vida seja transformada. Muitas pessoas ainda não tiveram a sua vida restaurada porque insistem em se apoiar em uma imagem, uma falsa aparência de que está tudo bem. Reconhecimento é um remédio amargo, que muitas vezes nós evitamos ou nós adiamos. Mas poderia ser um tratamento mais suave se nós pudéssemos abrir mão do nosso orgulho e da nossa soberba. Eu me lembro de uma passagem quando Davi teve que enfrentar o gigante Golias. A Bíblia diz que Davi foi para cima do gigante. Davi não correu do gigante. Davi foi encarar de frente o seu gigante. Ele sabia que até aquele momento que ele permitiu que a situação chegasse, seria inevitável estar diante do gigante. Então Davi foi para cima dele, mesmo com a sua limitação, mesmo com a sua fraqueza, mesmo com a sua baixa estatura, mesmo sofrendo as afrontas, ele foi para cima do gigante. E talvez é isso que eu e você estamos precisando. Encarar de frente os nossos problemas. Termos um olhar definitivo, verdadeiro, consciente, não sobre a vida dos outros, mas sobre a nossa própria vida. Hoje o Senhor te leva a uma autoanálise. A uma autoanálise. O apóstolo Paulo diz, quando ele faz aquelas recomendações a respeito da ceia do Senhor, ele diz assim: examine o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você mesmo. E às vezes nós queremos olhar para dentro do outro. Nós queremos encarar o outro. Mas o que Deus manda dizer é: enxergue a você mesmo. Reconheça a você mesmo. E aí, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, esse texto que eu li, nós percebemos que aquela mulher cananeia, ela teve que abrir mão de todo o seu orgulho, da capa de moralidade que poderia impedi-la de se aproximar de Jesus. Ela fez um cálculo muito simples. Diante dela, uma situação que aos olhos naturais era impossível de ser resolvida. A sua filha estava atormentada por um demônio. Mas passando por ela estava a possibilidade de tudo aquilo acabar através de um homem que poderia resolver aquele problema. Então ela fez um cálculo simples. Se eu abrir mão do meu orgulho, da minha vaidade, da minha soberba e me humilhar diante desse homem, ele pode operar um milagre na minha filha. E ao pedido de clemência daquela mulher, primeiro veio uma reação de silêncio, tanto de Jesus como dos discípulos. O desprezo daquele pedido de socorro de uma mãe que buscava desesperadamente o fim do tormento da sua filha. A dignidade, aquilo que é soberano para ela, que era soberano para ela,
e que para cada um de nós tem o seu valor, a dignidade já tinha sido quebrada. Ela estava provavelmente envergonhada, humilhada, mas ela estava determinada. Não haveria obstáculo que fosse capaz de impedi-la de clamar ao Senhor Jesus. Muitas vezes nós entendemos que Deus é a coisa mais importante na nossa vida apenas da boca para fora. Nós falamos isso da boca para fora, de uma maneira superficial. Mas enquanto a nossa atitude não for fruto de um desejo honesto, de um sentimento puro, sincero, produto de uma necessidade real, nós não estaremos à altura de conhecer plenamente a graça de Deus e a sua infinita misericórdia. Jesus não estava passando ali por acaso. Foi algo que Deus preparou, foi um momento que Deus preparou. E coincide a passagem de Jesus com a decisão daquela mulher de se humilhar diante dele e conquistar o seu milagre. Ela quebrou a sua soberania para dar lugar ao Rei da Glória, ao Senhor Jesus, aquele que realmente poderia curar, reabilitar a sua filha. Portanto, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, abra mão da sua soberania, abra mão da sua vaidade, do seu orgulho e permita que Jesus conduza você durante esse percurso da sua vida. Reconheça Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Entregue a Ele os seus problemas, as suas aflições e, segundo a vontade dEle, Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode trazer de volta ou Ele pode até levar embora alguém da sua vida, mas Ele vai agir segundo a vontade dEle e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Reconheça as suas limitações, a sua fraqueza. Reconheça que você é falho, que você é pecador e que você precisa de Jesus. Amém? Se você hoje, diante dessa palavra, tem essa atitude de reconhecimento, eu quero que você escreva aqui nos comentários: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Só isso. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Não importa em qual área da sua vida, não importa o que aconteceu no passado, importa que agora Deus tem poder para reescrever o seu futuro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem poder para reescrever os seus dias, o seu futuro. Eu não estou dizendo que os seus problemas vão acabar, que num passe de mágica tudo vai se resolver na sua vida, mas tenha certeza que caminhar ao lado de Jesus é muito melhor. É muito melhor. Ele te fortalece, Ele revigora o seu espírito, Ele coloca fé em seu coração e você todos os dias tem forças para prosseguir. Amém? Coloque aí o seu pedido de oração e nesse momento eu vou orar por você, pela sua vida, pela sua casa, no nome de Jesus. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar juntos para a glória de Deus. Pai amado e querido, eu quero apresentar ao Senhor esse irmão, essa irmã, que pela Tua graça e pela Tua misericórdia foram alcançados por essa mensagem, por essa palavra. Senhor, nos ajude a reconhecermos a nós mesmos da maneira correta.
nos ajude a nos enxergarmos não segundo as experiências que tivemos, que nos provocaram tanta dor e destruição, não segundo os olhares de julgamento e condenação das pessoas, não segundo os olhares do mundo, mas nos ajude a nos reconhecermos segundo aquilo que o Senhor vê em nós. Em nome de Jesus, dá-nos o teu olhar sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre os nossos problemas, sobre a vida das pessoas que nós amamos. Reconhecemos que existem situações que estão além das nossas forças, mas não estão além das forças do Senhor, porque o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que age no sobrenatural. Por isso eu coloco diante do Senhor a vida de todas essas pessoas que estão sendo alcançadas por essa palavra, seja em qualquer rede social que ela estiver assistindo, seja o horário em que ela estiver assistindo, mas que o Senhor a tome pelas mãos, que o Senhor a erga novamente e que o Senhor ajude ele, ajude ela a caminhar contigo, Senhor. Reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas limitações, mas reconhecemos também que o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor é o dono da nossa vida. Nós reconhecemos que precisamos de Ti. Sem o Senhor, nós somos como ovelhas sem pastor. Por isso, entregamos a Ti a nossa vida. Assim como aquela mulher cananeia que foi até Jesus com um problema, porque tinha certeza de que Ele poderia solucionar. Nós também entregamos a nossa vida, as nossas causas, as nossas petições, todas em Tuas mãos. Sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Amém? Que Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. Que as portas se abram para você. Que o milagre que você tem buscado do Senhor seja alcançado. Que a vitória bata a sua porta. E que, se nenhuma dessas coisas acontecerem, que o Senhor te dê forças para continuar prosseguindo. Que o Senhor te dê provisão, te dê o sustento. Tudo aquilo que você necessita. Você e a sua casa não serão desamparados. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Que Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima transmissão, se Deus assim permitir.